O uso correto das Escrituras, o texto está na carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, apenas o versículo 1. Você sabe que se nós lemos um versículo nas Escrituras, raramente você pode fazer isso sem considerar o contexto daquele versículo. O contexto é sempre a palavra principal. Mas agora nós vamos fazer a leitura do capítulo 2, verso 1, da carta de Paulo a Tito. Você sabe que essa carta, juntamente com a primeira e a segunda carta a Timóteo, elas são consideradas pastorais. A ideia vem do fato de que Paulo se dirige, não somente, mas de forma mais clara, aos líderes da igreja. E quando Paulo faz isso, dá direção, dá orientação para que os líderes da igreja implementem a palavra de Deus na vida de suas igrejas locais. E uma das coisas que Paulo diz, tanto a Tito como a Timóteo, é que eles devem ser exemplo, eles devem exemplificar, eles são modelos para a igreja. E, meu irmão, quando a Bíblia diz que pastores, que presbíteros ou bispos são modelos para a igreja, ela não está colocando isso ali para você ficar avaliando os seus pastores. Existe essa parte também. Mas principalmente para você imitar os seus pastores. É daí que vem o peso, a atenção, o fato de que você precisa observar se seus pastores pregam e vivem de acordo com a palavra de Deus. Porque o que você vai estar dizendo para os seus pastores é: eu quero imitar você. A Bíblia diz que você é modelo. Eu quero fazer como você faz. Nas linhas gerais da fé, nas linhas gerais do trato com a palavra, nas linhas gerais do amor aos perdidos, nas linhas gerais do trato com os irmãos, nas linhas gerais da vida devocional, eu quero imitar você. Ou seja, modelo é para ser imitado. As pastorais, então, não são cartas escritas para que somente pastores façam aquelas coisas, vivam aquelas coisas, ensinem aquelas coisas, mas para que os crentes que imitam os modelos que vêm nos pastores façam, vivam, preguem, ensinem as mesmas coisas. Amém? Você sabe que eu não gosto de perguntar amém, né? Eu acho que essa palavra ela tem peso demais para a gente ficar amém, amém. Aprenda a dizer isso, diga amém sobre... Se eu dissesse aqui, fui curado do câncer, acabou, né? Era glória, aleluia, tinha gente flutuando no ar, não é assim? A gente acaba de falar um negócio desse, olha só, Deus preparou uma palavra num nível hard, se eu puder falar assim, né? Para líderes de igreja, e diz para os crentes: olha, para vocês também, vocês devem fazer isso. E você faz, Pelo menos anime, incentive seu pastor agora na pregação. Amém, pastor? Né? Esse é o modelo, irmãos, da palavra de Deus. Os líderes são servos que devem ser imitados, e você sabe que o modelo maior é Cristo Jesus, não são os homens. Todos nós imitamos o Senhor Jesus de forma imperfeita, e ainda assim, essa é a estrutura que o Senhor usa. Pastores são modelos e a igreja deve imitá-los, e por causa disso deve se preocupar com a vida deles também, porque você não quer imitar alguém que se desvie da palavra de Deus. E você não quer ver o seu pastor, que também é seu irmão em Cristo, se desviando da palavra de Deus. Você quer corrigi-lo para que ele retorne às Escrituras. Então vamos ler a carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 1, que diz: mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Vamos repetir? Mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Vamos falar sobre a palavra em sua origem, a palavra de Deus em sua origem. Eu estou seguindo aqui, na verdade, um modelo de um capítulo inicial do Dave Matthews, num excelente livro dele sobre disciplinas espirituais, um livro sobre hábitos espirituais, da Editora Fiel. E se é da Editora Fiel, você pode comprar. Né? Então, eu estou seguindo mais ou menos a estrutura inicial, porque achei ela muito útil. Ele começa justamente falando sobre a palavra de Deus, como tendo sua origem em Deus. Né? E a palavra de Deus, você vai encontrá-la em ação, em atividade, produzindo resultados, tanto na criação original, como na nova criação, ou seja, na criação dessa realidade aqui, como na nova criação, na salvação das nossas almas. Deus é, como nós já temos aprendido, o Criador Redentor. Ele não é somente o Criador, não é somente o Redentor, ele é as duas coisas. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 5, nós lemos: porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. O ponto aqui é que céus e terra surgiram
pela palavra de Deus. Pedro está corrigindo pessoas que esquecem que Deus faz a sua obra ao longo dos séculos e que duvidam de Deus quando a palavra de Deus diz que Jesus vai voltar e essa história terá um fim, com um julgamento. Ele diz, não vai acontecer. Deliberadamente estão esquecendo que desde sempre, céus e terra que agora existem pela palavra de Deus, foram criados pela palavra de Deus. Gênesis 1:3, o primeiro momento em que você ouve Deus falando. E disse Deus, haja luz, e houve luz. 2 Coríntios 4, verso 6, Paulo fala da nova criação. E ele faz referência à primeira criação, que é interessante, não é? 2 Coríntios 4, 6, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Deus, que no princípio disse haja luz, em algum momento na minha vida e na sua vida disse, no ambiente do nosso coração, perdido, sem vida, em trevas, um reino de morte, Ele também disse, haja luz. E aí brilhou dentro de nós o que? A glória de Deus, como vista na face de Cristo. Tiago, no capítulo 1, verso 18 de sua carta, deixa ainda bem claro que isso se dá através da palavra dele. Diz Tiago, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Ele nos gerou pela palavra da verdade. A ideia principal aqui, irmãos, e que nos deve chamar a atenção, é o fato de que Deus falou. Esse aqui é o ponto. Deus falou. Um teólogo escreveu que a palavra falada de Deus é sua autoexpressão poderosa e autoritativa. Mas nós devíamos nos calar, nos quedar simplesmente diante do fato de que o Criador Redentor falou. E se Ele falou alguma coisa, eu e você deveríamos estar muito interessados no que Ele falou. Deixa eu contar para você uma história que aconteceu comigo em 1986. Mesmo ano que eu recebi, em 86, eu ainda não tinha um ano de ministério pastoral. Eu tinha sido ordenado em 17 de agosto de 85, e em 86 eu fui a uma conferência. Essa conferência eu encontrei sobre cada banco, cada cadeira que estava lá no auditório do Majestic, um livreto oferecido, dado, pela editora Fiel. Não era uma conferência da Fiel. Eu só fui a uma conferência da Fiel muito tempo depois. Então, em 86, lá eu estava, peguei aquilo, porque se há uma coisa que pastor não resiste, é livro, e principalmente livro gratuito. Né? Como estava lá aquele livreto. O livreto se chamava O Antigo Evangelho, escrito por James Packer, um teólogo já falecido, já está com o Senhor, mas que teve muita importância e que abençoou muitas pessoas. E o Antigo Evangelho, ele era, na verdade, um prefácio que tinha sido escrito para uma obra de um puritano, John Owen. O nome da obra, como quase toda obra puritana, é extenso, né? É maior, na verdade, do que eu vou dizer, mas é a morte da morte na morte de Cristo. E era uma exposição que Owen fazia a respeito da expiação. O Packer escreveu um prefácio a uma nova edição desse livro. E esse prefácio ficou tão bom que ele acabou sendo, em vários lugares, publicado como um livreto à parte, né? Foi o que a Fiel fez, distribuiu, e eu peguei esse livro e abri o livreto e comecei a ler, e logo na primeira página eu encontrei a palavra predestinação, eleição. Eu fechei o livro. Eu coloquei na mala, porque mesmo assim você não joga fora um livro que fala alguma coisa que você não queria ler. Eu levei para casa e botei esse livro na estante lá. E ele ficou lá, cerca de 9 anos ele ficou lá. 9 anos. Quando eu finalmente fui confrontado com a Escritura, através de pregações e estudos feitos aqui no Rio de Janeiro, na Catedral Presbiteriana, num simpósio do movimento que então se chamava Movimento Grande Momento, que trabalhava com teologia puritana, eu fui desafiado pela leitura de um livro que também foi publicado pela editora Fiel, por isso que eu tenho dito aos irmãos, a Fiel tem me abençoado desde que eu me lembre, né? Então, o nome do livro, Os Batistas e a Doutrina da Eleição. Escrito por Bob Self,
que se tornou meu amigo, que pregou nessa igreja. Eu preguei na igreja dele. Até hoje nos correspondemos. Alguns irmãos aqui se lembram dele, da Cat Self, sua esposa. E à medida que eu li aquele livro que eu comprei para destruir, comprei para acabar com as teses, acabar com o argumento, o problema é que o Bob fez uma coisa que é muito chata. Ele usou a Bíblia. Ele abriu as Escrituras. Ele faz um estudo histórico, mas principalmente bíblico, teológico, a respeito da relação dos batistas, enquanto batistas, com a doutrina da eleição incondicional. E então, a palavra de Deus me atropelou vez sobre vez, vez sobre vez. O que eu fiz? Eu voltei lá na estante para pegar aquele livro do Packer, 9 anos depois. O ponto aqui é o seguinte: um pastor recém-ordenado que não dá importância a algo que dizem que o seu senhor e mestre falou. Eu abro um livro distribuído numa conferência que eu achava, e que era no seu tempo bastante importante, a conferência da CEPAL, Serviço para a Evangelização da América Latina. Os irmãos talvez já tenham ouvido o nome mais conhecido deles, talvez seja Jaime Camp, e a expressão talvez mais conhecida do trabalho da CEPAL seja os Vencedores por Cristo, desde lá da década de 60. E alguém ali estava falando sobre eleição e sobre predestinação, palavras que eu sabia que estavam na Bíblia, mas o que eu disse para mim mesmo foi: eu não posso perder tempo com isso agora. Eu estou pastoreando. Eu preciso evangelizar e ensinar a igreja. Essas picuinhas doutrinárias não são para eu perder tempo com isso agora. Você quer ver? É isso aqui. Um pastor, um mestre da palavra, que precisa ser mestre da palavra, diz assim: alguém falou sobre isso aqui, isso está aqui, mas eu não posso perder tempo com isso agora, senão eu não vou fazer o que isso aqui está mandando, o que esse livro está mandando. Você entendeu? Disseram que o meu Senhor falou alguma coisa com a qual eu não concordo, e eu não vou prestar atenção nisso, eu não vou dizer. Se alguém dissesse algo que seu pai ou sua mãe teria dito, e que se fosse uma coisa muito estranha, uma coisa que você achasse que fosse até uma ofensa, você ficaria calado? Você não diria nada? Olha, seu pai falou isso assim. Você obviamente ia dizer: meu pai não faz isso. Eu conheço meu pai. Então, talvez você tivesse que dizer: meu pai é assim mesmo. Mas se fosse uma ofensa, se fosse alguma coisa assim que você sabe que seu pai e sua mãe não faz, você não ia se indignar com aquilo? Muitos de nós não prestamos atenção a coisas que dizem que o nosso Deus fala. Seja na área da teologia reformada, seja na área da teologia pentecostal, seja em qualquer coach desses aí que aparece pregando por aí. Eles falam coisas e muita gente vai atrás, muitos amigos, muitos irmãos seus estão indo atrás dessas coisas. Você precisa alertá-los com relação a isso. Nós precisamos dar importância a isso. Nós, na verdade, deveríamos ficar assombrados e despertados pelo simples fato de que Deus falou, Cristo falou. Esse interesse, na verdade, pelo que o Criador fala, está embutido no ser humano. O ser humano expressa isso. Você vê isso na arte, por exemplo. Embora esse desejo, por causa do pecado, ele não possa ser satisfeito, nós ainda queremos voltar ao nosso Criador, nós ainda queremos buscá-lo, nós sempre erramos esse caminho. O nosso coração, ele busca adoração, porque ele foi feito para adorar o verdadeiro Deus, mas por causa do pecado ele adora qualquer coisa que aparece agora. Geralmente o que ele adora, primeiramente, é aquilo que ele vê no espelho, mesmo quando isso se reflete em qualquer outra coisa. Filmes como 2001, Uma Odisseia no Espaço, do Stanley Kubrick, um filme de 68. Você vai ver que toda a ideia do filme nós estamos buscando nossa origem, de onde nós viemos. Um filme como Star Trek, filme muito fraquinho, quando eles reiniciaram a franquia no cinema, em 1979, dirigido pelo Robert Wise. É muito fraquinho, mas a verdade é que uma máquina, em algum momento, lançada por nós, em algum momento adquire consciência, autoconsciência, se torna senciente, e ela começa a vir em direção à Terra para buscar o Criador. Ela vem destruindo tudo que não é o Criador, tudo que não satisfaz a ela. Mais recentemente, em 82, Blade Runner, do Ridley Scott, é um filme onde os seres humanos criaram androides. Eu me lembro da chamada. Eu vi esse filme no cinema. A chamada do cartaz era assim: o homem criou o homem à sua imagem e semelhança. Agora o problema é seu. Porque eles querem viver mais, aqueles androides que nos superavam em muita coisa, eles queriam buscar o Criador para obter respostas, para evitar a morte.
Há muito na arte, na verdade, em todas as suas áreas, que expressa esse desejo, necessidade de conhecer o Criador, o que ele faz, o que ele tem a dizer. E Deus falou, irmãos. Um dos mais importantes conceitos da história da redenção no Novo Testamento é o conceito de mistério. Quando você lê a palavra mistério, ela não tem nada a ver com aquilo que você ouve aí em certos ambientes eclesiásticos. Se liga no mistério, não é? E expressões dessas que esvaziam, que desvalorizam o peso teológico da palavra, o peso significativo para a nossa vida. Quando Paulo principalmente usa essa palavra, ele está falando de algo que nós nunca seríamos capazes de pensar, de descobrir, de perceber, se Deus não tivesse falado sobre aquilo, se Deus não tivesse revelado aquilo para nós. Ele começa a sua primeira carta aos Coríntios falando exatamente sobre isso. Olha, ninguém nunca ia imaginar, os mais sábios nunca pensariam que Deus viria, se tornaria um ser humano, entraria na criação e ainda se ofereceria, ainda morreria, uma morte de maldição. Ninguém nunca pensaria isso. Na mente dos judeus, Yahvé nunca faria um negócio desse. Na mente dos gregos, os não-judeus e todo o resto da filosofia, isso seria fraqueza. Ou a coisa é um escândalo, ou a coisa é um sinal de fraqueza. Paulo diz, não. Esse tipo de salvação, a cruz, é o poder de Deus, é a força de Deus. Ele diz, para nós que somos salvos, nós os que cremos, isso é o poder de Deus, a glória de Deus, a beleza e a força. Não tem nada de escandaloso, a não ser o fato de que foi por nossa causa, nós que não merecemos que ele tivesse feito isso. Portanto, a palavra na sua origem deve nos trazer à mente o seguinte: Deus falou desde o começo e nos falou para nos salvar também. Só que Deus foi além, a palavra se encarnou. Nós temos a palavra encarnada, nós temos o homem-palavra. Hebreus 1. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. O grego diz assim, havendo Deus falado de formas facetadas, né? Como se fosse uma coisa dividida ao longo do tempo, vindo de muitos alto-falantes, por assim dizer. A nós, ele nos falou nesses últimos dias, nesse período que vai fechar a história da redenção, pelo Filho. O Filho é a palavra final de Deus para a humanidade. João capítulo 1, verso 14, não podia deixar de citar. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A gente pode pensar um pouco em Mateus 7, 28 e 29. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam multidões maravilhadas da sua doutrina. Jesus passou um tempo falando, é o final, a observação que Mateus faz do Sermão do Monte. Começou lá no capítulo 5, quando chega no capítulo 7, no final, Mateus faz essa avaliação. Quando ele terminou de falar, as multidões estavam boquiabertas, as multidões estavam maravilhadas. De quê? Da doutrina. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Obviamente, a primeira coisa que você pensa, se você for ler os livros, que você vai ver é isso. Jesus falava como a partir de si mesmo. Ele tinha a revelação do Antigo Testamento e falava como a partir de si mesmo, sem depender da autoridade de outros mestres judeus. Mas tem mais do que isso aqui. O fato é que Jesus encarnava tudo aquilo que ele dizia. Ele era tudo aquilo que ele falava de forma viva. Se você quisesse ver a palavra dele, você olhava para ele. E nele você veria quem ele é. E você veria que tudo que ele é, tudo que ele fazia, tudo que ele era exatamente tudo que ele falava o tempo todo. Não havia discrepância, não havia diferença entre quem Jesus era em relação àquilo que ele falava. Ele é a palavra encarnada, o homem-palavra. Deus não somente falou na origem, Deus fez com que a sua palavra encarnasse. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Não é à toa que quando alguns discípulos não resistem lá a um discurso de Jesus por julgarem-no muito duro, eles falam, vamos embora, ninguém consegue aguentar isso. Jesus se volta para os seus discípulos e pergunta, vocês também querem ir embora? E a resposta deles, não é interessante? Para quem? Para
Quem iremos nós? Só tu tens a palavra. Só tu tens as palavras de vida eterna. E a palavra e o evangelho. Temos que pensar nessa terceira parte. Ou eu poderia dizer a palavra é o evangelho. No Novo Testamento, esse vocábulo, palavra, ele se torna sinônimo do evangelho. Ou de pregar a Cristo. Paulo deixa isso bem claro quando ele escreve aos Filipenses. Quando está descrevendo as condições da cadeia dele lá em Roma, da prisão dele em Roma, ele usa expressões de forma intercambiável, ou seja, como se elas fossem sinônimas. Como se você pudesse tirar, trocar, botar, querendo dizer a mesma coisa. Então, 4 versos em Filipenses 1 dizem assim: e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Nota, ele está tratando do mesmo assunto. Ele está falando, o pessoal fala a palavra de Deus. Esses estão falando a palavra de Deus. Tem uns que proclamam a Cristo, que é igual a falar a palavra de Deus. Mas eles fazem isso por inveja, porfia. Outros, porém, fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Ainda está falando da mesma coisa. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, sem sinceridade, julgando suscitar tribulações às minhas cadeias. Paulo não está dizendo que pregar a Cristo e falar qualquer coisa a respeito de Cristo está bom. Não. Se eles estivessem falando alguma heresia, Paulo ia combater como sempre combateu. O que ele via é que eles estavam pregando a Cristo, ainda que suas motivações estivessem erradas, estivessem equivocadas. Mas o interessante, o que deve nos chamar a atenção nessa manhã, é que Paulo usa a palavra de Deus, proclamar a Cristo, o Evangelho e pregar a Cristo como se fossem sinônimos. O Evangelho é a palavra. É por isso que ele vai escrever aos Gálatas dizendo, Deus pré-anunciou o Evangelho a Abraão, e aí ele cita Gênesis 12, quando Deus fala a Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. Quando Deus, o quê? Quando Deus fala a Abraão. Paulo diz, isso aí já é o pré-anúncio do Evangelho. A palavra é o Evangelho. A palavra pregada é o Evangelho. A palavra ensinada é o Evangelho. É por isso, irmãos, que nós ensinamos o Evangelho, pregamos o Evangelho para crentes e não crentes. É por isso que os crentes precisam do Evangelho. Permita-me falar um pouquinho mais de mim, mas você nota que eu só dou mau exemplo, né? Pelo menos lá atrás, no passado, eu fui criado numa igreja, eu encontrei Cristo numa igreja, sim, Cristo me salvou lá, mas numa igreja onde a mentalidade era basicamente que o Evangelho é para não crente. Então, pela manhã, os pastores pregavam mensagens sobre usos e costumes. Basicamente, crente faz isso, crente não faz aquilo. Crente canta esse tipo de música, mas não canta aquela. Se for música clássica, pode. Mas se for MPB, não pode. A bossa nova, nem falar. O crente corta o cabelo desse jeito, não corta daquele. Usa esse tipo de roupa, não usa aquele outro tipo de roupa. Vai a esse lugar, mas nunca vai a esse. E à noite, então, sim, aí evangelho, aí mensagem evangelística, que principalmente era caracterizada pelo apelo final. Se você crê em Cristo, você quer aceitar Jesus, vem aqui à frente. Eu fiz isso muitas vezes. Vem aqui. Eu era muito ruim nesse negócio. Não funcionava direito. Às vezes funcionava, porque às vezes Deus faz a obra. Apesar da nossa imperfeição, ignorância, Deus faz a obra. Mas realmente era uma coisa que eu não gostava de fazer, porque dentro de mim alguma coisa dizia, não é bem assim, né, que deve ser. Só que meus modelos eram esses. Eu me lembro de um pastor que eu até gostava muito dele, ele não era da nossa igreja, mas ele pregava lá várias vezes, e ele fazia um apelo, aí ninguém levantava a mão. Aí daqui a pouco ele descia do púlpito, ele ia. E os visitantes não crentes já tinham sido apresentados. Então ele sabia quem era, né? Ele fazia e virava assim, você não quer aceitar Cristo? Por que você não quer aceitar Cristo? E o sujeito lá, no meio de todo mundo assim. E aí vinha a atacada final. O Senhor Jesus falou, aquele que me vem envergonhar diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do meu Pai que está nos céus. E vai por aí. E mais versículo bíblico mal aplicado. Eis que estou à porta e bato. Você não vai abrir seu coração para Cristo? E ficava nesse negócio aí. Não, o Evangelho é a palavra. Por isso nós dizemos, nós pregamos o Evangelho. Crentes precisam do Evangelho. E porque Deus sabe que esse Evangelho precisa ser pregado sem adulteração, e sabe que nós temos que nos voltar a Ele,
várias vezes ao longo da vida, ao longo dos séculos, a igreja precisa fazer isso, nós temos também, além da palavra na sua origem, e a palavra verbo, a palavra homem, o homem palavra, nós temos a palavra escrita. Essa forma assumida pela palavra de Deus foi pensada e executada pelo próprio Deus. Ela é essencial à existência da fé e da vida cristã. Essencial. É Deus mesmo que nos dá um livro, a Bíblia, e isso é crucial para nós. Alguém disse que o diabo ama o analfabetismo porque Deus escreveu um livro. Não teremos Deus em sua revelação, Cristo em sua palavra, nem o Evangelho, se não tivermos a Bíblia. Como escreveu alguém, precisamos das Escrituras como revelação inspirada, inerrante e infalível de Deus sobre si mesmo. Deus se revelou e Ele fez isso neste livro que é inspirado, inerrante e infalível. E nós mantemos esses três atributos da palavra de Deus. O autor último da Bíblia, todos nós cremos e confessamos aqui, é o próprio Deus, é o Espírito de Cristo. O mesmo autor, ele continua sem a Bíblia, logo perdemos o verdadeiro Evangelho, o verdadeiro Jesus, o verdadeiro Deus. Você perde a Bíblia, você perde Deus. Eu já falei aos irmãos de um conhecido meu, um pastor conhecido meu, que em dado momento ele disse, não vou mais pregar a Bíblia, vou pregar Jesus. O que passou pela sua cabeça, passou pela minha também. Qual? Qual Jesus? O Jesus que ele tem na cabeça dele, o Jesus da cultura ao seu redor, o Jesus do seu grupo eclesiástico. Ele achou que estava fazendo uma grande coisa. Não vou. É muito complicado, é muito abrangente, traz muita dificuldade, suscita às vezes divisão. Sim, a Bíblia faz tudo isso mesmo, tá? Tem coisa, é difícil lidar com ela. Não é difícil porque a Bíblia seja um negócio enigmático que você não consegue. É difícil por causa do nosso pecado. Nosso pecado resiste à palavra de Deus. Nosso pecado resiste à submissão à palavra de Deus. É por isso que as nossas dificuldades começam. Mas ele disse que ia pregar Jesus. E a gente fica assim, que Jesus? Algumas coisas que eu ouvi dele depois na mídia me mostraram que não era bem Jesus, mas um Jesus qualquer. Isso é uma loucura. Um outro, recentemente, você sabe, falou em atualizar a palavra de Deus. Isso suscita muitas coisas nessa era de memes e brincadeiras de internet, mas você já pensou na loucura que isso é? É dizer, não, Deus não é capaz de dar a sua revelação na forma escrita, sustentá-la, mantê-la, preservá-la, como ele disse a Jeremias, eu velo sobre a minha palavra para que ela se cumpra, eu vigio sobre a minha palavra. E você acha que Deus ia nos dar um livro e deixar esse livro sem supervisão? Acha que Ele ia deixar a preservação das Escrituras, da palavra dEle, sobre os nossos ombros? Às vezes não conseguimos manter nem a nossa palavra. Às vezes conseguimos quebrar contratos escritos. Se há uma coisa que a gente sabe a respeito de lei e de legislação, é que sempre você tenta achar ali uma brecha. Você acha que Deus ia deixar a preservação da sua palavra sobre os nossos ombros? Você pode espernear, você pode brigar para lá e para cá e dizer, não, mas tem tradução assim, tradução assada. Todas as pessoas que eu já encontrei falando esse tipo de coisa nunca realmente se aproximaram da Escritura. Nunca se aproximaram da Bíblia para falar para deixar que ela fale. Certamente há muita perversidade, há muito interesse escuso na mente humana. Você acha que Deus não sabe disso quando Ele resolve, vou dar um livro a eles e vou largar lá para eles? Deus preserva. Esse tipo de atitude, atualizar a Bíblia, deixar de pregar a Bíblia para pregar um conceito, não é nada novo. Sempre houve interesse da parte do diabo em destruir a palavra de Deus, de toda forma. Como ele não consegue isso, ele tenta inutilizá-la. Isso acontece através do uso errado das Escrituras. Marcadamente através de quê? Adulterar as Escrituras. Na verdade, atualizar a Escritura é adulterar as Escrituras. Essa seria a palavra correta a ser usada. Então, adulterá-la é uma forma de você inutilizar ou tentar inutilizar a Escritura, declará-la comum, não divina. É um livro comum. Tem até muita coisa boa, como literatura, isso, é aquilo. Sim, e como literatura ela é muita coisa boa, realmente.
Tem muita coisa de alto nível nas Escrituras, em termos simplesmente literários. Mas você não pode pegar e deixar ela só nesse nível, ela é divina. Você pode também, terceiro, acomodá-la aos padrões, filosofias e ideologias humanas. Vamos encaixar isso aqui no que está à nossa volta, para que isso seja útil para a gente, porque do jeito que está não vai ser útil. Por último, você pode abusar dela na interpretação. É utilizá-la só como o famoso texto-prova, expressão usada em teologia para dizer que você já tem a sua ideia, você já sabe o que você quer dizer, você já sabe onde você quer chegar, e você vai para a Bíblia apenas para procurar alguma coisa ali que você possa usar como base para aquilo que você quer ensinar as pessoas, ensinar a igreja. Você não sai da Bíblia para o ensino, você tem um ensino e enfia ele na Bíblia de algum jeito ali para você receber a autoridade que ela tem. Já o uso correto das Escrituras, ele passa por outros caminhos. Primeiro, admite a sua origem divina, como Pedro, na primeira carta 5,12, os irmãos viram isso semana passada, por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando, de novo, que esta é a genuína graça de Deus, nela estáis firmes. Os irmãos viram na mensagem da semana passada, que quando Pedro fala, esta é a genuína graça de Deus, a melhor aproximação do que ele quer dizer é tudo aquilo que ele falou desde o começo, desde o início do capítulo 1. Inclusive, nesse final, ele usou elementos que estão no capítulo 1 como que fechando ali, como se fosse eu dou uns 3 livros para quem se levar a palavra que eu falei semana passada aqui. Hã? Inclusio. Pastor, levou 3 livros. Um inclusio, é exatamente isso. Não, os irmãos não se sintam culpados se não lembraram dessa palavra. Mas o que Pedro faz é justamente como se ele estivesse fazendo isso, para dizer, olha, tudo isso aqui é a graça genuína, fiquem firmes nela, e eu estou exortando, eu estou testificando a vocês a respeito disso. A primeira coisa que a gente faz para usar corretamente as Escrituras é admitir o uso divino das Escrituras. Segundo, a gente se submete a ela em obediência. Não adianta ficar cantando, declarando e dizendo, a palavra de Deus é a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Se você não se submete, se você não obedece à palavra de Deus. Você veio aqui, irmão, não para ouvir um sermão, simplesmente cumprir a agenda de domingo de manhã. Você veio aqui, e eu espero que tenha sido esse o seu coração na entrada aqui durante a semana, e por isso eu oro toda semana, ao longo da semana. Eu venho aqui para obedecer aquilo que o pastor vai dizer. Peraí, pastor, eu ouvi bem, o senhor falou obedecer aquilo que o pastor vai dizer. Olha, irmãos, eu até tentaria falar com o arcanjo Miguel. Dá para você ir lá na igreja? Talvez você tivesse mais autoridade. Chegando lá, uns iam desmaiar e tal, um ia ter um ataque cardíaco, ia morrer ali. A gente enterra depois, tudo bem. Mas se você chegando, não, mas Deus botou vasos de barro para pregar a vasos de barro. Essa é a grande maravilha da graça de Deus. É que você vê uma pessoa imperfeita pregando a pessoas imperfeitas a perfeita palavra de Deus. E o seu trabalho é se voltar para essa situação e dizer, eu quero ver se ele está pregando a palavra de Deus. Porque eu vim aqui para obedecer a palavra de Deus que é dita por esse pecador que está falando a este pecador. Entendeu? Esse é o negócio. Nós queremos nos submeter em obediência à palavra de Deus. Essa é a atitude de quem usa corretamente a Bíblia. 1 Tessalonicenses 2,13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. Paulo está dando graças pela obra que Cristo fez no meio dos Tessalonicenses. Então ele diz, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. O pessoal em Tessalônica abandonou os falsos ídolos, Paulo fala isso em outro capítulo para eles, vocês deixaram os falsos deuses e se voltaram para Jesus, que nos livra da ira vindoura. E aqui ele está fazendo uma referência a isso, dizendo, vocês receberam o que nós pregamos como aquilo que realmente é a palavra de Deus, foi assim que vocês receberam. Crentes que querem usar corretamente a Bíblia, obedecem a Bíblia. Por último, proclamá-la com a dignidade que a sua autoridade exige. A sua autoridade divina. Essa é a palavra de Deus, a gente proclama essa palavra
de acordo com essa dignidade. Você diz, veio de Deus, você obedece aquilo que veio de Deus, você proclama. Basta a gente lembrar a grande comissão, como é chamado o texto final de Mateus, nos versos 18 a 20 do capítulo 28. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Sim, irmãos, nós reconhecemos a origem divina, nós obedecemos e nós proclamamos a palavra de Deus. Quando nós o fazemos do jeito de Deus, não do nosso jeito. Assim, isso é importante. Tem sempre um jeito errado e um jeito certo de fazer as coisas. Tem gente que acha, é por isso, C.S. Lewis, nos escritos deles, eu já falei isso aqui, os irmãos vão ver como ele tinha muitas reticências com aquelas pessoas muito práticas. As pessoas não tem que fazer, aí sai fazendo bobagem. Né? É quase como se todo mundo que pensa, só pensa e nunca faz. Não é assim. Deixa eu contar para os irmãos aqui uma situação. Os mais novos talvez aqui não conheçam, os mais antigos vivem essa situação, mas que pode ilustrar bem isso, de fazer do jeito certo. Nós temos que fazer do jeito de Deus. Porque, como eu disse, é sempre um jeito certo e um jeito errado de fazer qualquer coisa. Deixa eu falar sobre homens na Conferência Fiel de Mulheres. É, isso mesmo. Homens nas conferências da Fiel para mulheres. Os homens da igreja já fizeram isso, eles vão fazer de novo agora nos próximos dias 21 a 24. A conferência vai de 21 a 23, mas o trabalho dos homens na conferência das mulheres é do dia 21 até o dia 24, até antes disso, talvez depois disso. Né? Por quê? Eu tenho pedido aos homens sempre aqui, quando as mulheres vão para a conferência, esse ano vão mais de 40, não é? E quando elas vão, os filhos ficam com os homens. E você sabe que aí as mães, cujos filhinhos pequenos ficam com seus maridos, né? Elas têm plena confiança nos seus maridos. Sabe? Só que de vez em quando aparece um cabra macho aí desses, que diz assim, não, pode deixar, você vai, eu vou tomar conta, mas eu vou fazer do meu jeito. Aí elas já ficam assim, já começam a pensar em passar a vaga para outra pessoa, entendeu? Não, eu vou fazer, mas do meu jeito. Eu falo para os homens aqui, meu irmão, você tem que garantir e faça das tripas coração para que você faça isso. Você tem que fazer sua mulher acreditar e você tem que viver isso. Você tem que cuidar dos filhos como se ela estivesse ali. Você tem que dizer para ela, pode ir, vai ser como se você estivesse aqui. Eles não vão nem sentir sua falta. E aí você vai ter talvez os piores 3 dias da sua vida, mas, meu irmão, faz parte do seu trabalho. Não adianta só fazer. Não adianta sua esposa estar lá pensando no filho que ficou em casa, mas será que ele lembrou de dar o remédio? Mas será que ele... Não, é para você dar bronca nela. Aproveita a chance. Dá uma bronca nela. Ai, querido, eu liguei para saber. Por que você está ligando? Não, está tudo certo aqui. Tomou o remédio na hora certa. Fui na reunião da escola que tinha que ir. Tá? Não pude fazer isso por causa do trabalho, mas eu chamei fulano que você confia, fulano que você chama de vez em quando, para fazer as coisas, entende? Por que você está me ligando? Por que você não está indo na conferência? Quer dizer que eu estou me esforçando aqui para que você tenha uma conferência e você está ligando para mim? Não quero mais isso não. Tá, desliga. Pronto. Trabalho bem feito, viu? É bom, quando ela voltar, o relatório dos seus filhos, ou ser exatamente isso, ou você ter combinado muito bem com eles. Sim, é importante você fazer do jeito certo. É exatamente porque Paulo tem essa preocupação que Tito faça as coisas do jeito certo, do jeito de Deus, que ele escreve o versículo 1 do capítulo 2. Mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Eu sou da antiga, eu gosto muito da tradução anterior, da ARA, né? A revista atualizada. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Tem um jeito certo de fazer a coisa, é por isso que Paulo está falando isso. Você que está aqui há algum tempo, acho que como eu disse no começo, sabe que a gente não despreza nenhuma palavra do texto. E aqui nós temos essa palavrinha na nossa versão, mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Isso nos leva ao aspecto mais importante da boa interpretação bíblica, que é o contexto. E nós vamos olhar para esse contexto
Mas antes eu acho que é preciso observar o uso que Paulo faz dessa expressãozinha aí, tu, porém, ou mais você, nas pastorais. Vou pegar apenas uns poucos exemplos aqui para você ver. Acho que o padrão vai se formar na sua mente à medida que eu vou lendo. A tradução para o português nem sempre usa as mesmas palavras, mas as palavras em grego são exatamente as mesmas. Se der. Literalmente, você, porém, ou tu, porém. Né? 2 Timóteo 3, 13 e 14. Presta atenção para você formar um padrão, tá? Mas os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, ou seja, você, porém, tu, porém, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu. Outro uso, 2 Timóteo 3, de 8 a 10. E do mesmo modo como Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. Janes e Jambres seriam aqueles, segundo a tradição, aqueles magos lá no Egito que fizeram um confronto com Moisés. Isso não é importante para a gente agora. Mas do mesmo modo como eles resistiram a Moisés, estes falsos mestres, estes que você precisa combater, Timóteo, resistem à verdade, são homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé, mas esses não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de Janes e Jambres. Mas você, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Está se formando um padrão? 2 Timóteo 4, de 3 a 5. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Mas você, tu, porém, seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Apenas mais um, 1 Timóteo 6, de 10 e 11. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Mas você, tu, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso, siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Você pegou o padrão? Conseguiu pegar? Essa expressãozinha, essas duas palavrinhas, elas se apresentam sempre entre dois tipos de pregadores, dois tipos de pastores, dois tipos de mestres da palavra. O primeiro, aqueles que deturpam, abusam ou abandonam a palavra por algum motivo pecaminoso, não importa se com boa intenção ou não. Esse é um grupo. Abusa, deturpa, se afasta da palavra, abandona a palavra. O outro grupo são aqueles que devem permanecer fiéis ao mandato recebido de pregar a palavra de Deus. A carta a Tito não é diferente. Antes de Paulo dizer, tu porém, antes de dizer, mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina, qual é o contexto? Paulo tinha acabado de escrever para ele o seguinte, porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados, falam coisas sem sentido, enganam os outros. É preciso fazer com que se calem, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Lembra alguém, alguma coisa do nosso tempo? Parece que Paulo está escrevendo sobre hoje, não é? Foi um dos cretenses, um próprio profeta deles, que disse, os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões preguiçosos. Esse testemunho é verdadeiro. Portanto, repreendam-os severamente para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de gente que se desvia da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. E então, tu, porém, ensina, tu, porém, fala, mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina.
umas poucas observações. A palavra é a doutrina. Nós já lemos Mateus 7, 28. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas de sua doutrina. A palavra é a doutrina. Segundo, ela tem que ser ensinada. Na grande comissão, o Senhor Jesus diz, ensinando-os a observar todas as coisas que vos tenho ordenado. O testemunho de Paulo a respeito desse negócio de ensinar, com relação a ele mesmo. Em 2 Timóteo diz, para este evangelho eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. 1 Timóteo 2,7 ele diz, para isso fui designado pregador, apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na verdade e na fé. E ainda em 2 Timóteo 3, toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A palavra é para ser ensinada. Não existe somente a pregação no sentido de que a pregação é alguma coisa emocional. Ela precisa ser ensinada. Eu fiquei pensando, eu vou botar todos esses textos bíblicos mesmo nessa mensagem? Aí eu pensei no tema da mensagem. Né? Peraí, eu estou falando sobre a palavra de Deus. Eu estou falando sobre o uso correto da palavra de Deus. Como é que eu não vou citar a própria palavra de Deus com relação a isso? Citar só 2 versinhos e... Não. Eu preferi fazer isso. Por isso vou citar mais quando eu falo que existe uma forma fiel e existe uma forma adulterada à palavra de Deus. Então, note, o que Paulo está dizendo aqui para Tito é a palavra é doutrina, ela tem que ser ensinada. E também que existe uma forma fiel e uma adulterada. Ele disse, você fala o que convém, o que está de acordo com a sã doutrina. Em 1 Timóteo 3,15... Mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Paulo escreve 1 Timóteo basicamente com esse objetivo aqui. Timóteo, é assim que a igreja faz. Tem um jeito certo de ser igreja, tem um jeito errado de ser igreja. O jeito certo é esse que eu estou colocando aqui como palavra de Deus. Fora isso, Josué 1, de 7 a 8, você vai se lembrar da insistência de Deus com Josué, para que ele medite no livro da lei. Lembra disso? Pouco antes de Josué realmente tomar a frente do povo, o Senhor fala com ele, não se afaste da tua boca o livro da lei. Medita nele de dia e de noite. Ninguém vai resistir a você se você ficar nesse livro. Não cesse de falar deste livro da lei. Medita nele dia e de noite. Tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. O pregador, o professor, o mestre da palavra só tem permissão para ensinar a forma fiel. Ele tem que abandonar qualquer forma adulterada da palavra de Deus. Eu e você, lembra, o modelo e aqueles que seguem o modelo, nós só temos autoridade para repetir, para replicar a forma fiel da pregação da palavra de Deus. Isso é desde o tempo do Antigo Testamento, você sabe disso. 4 considerações finais e 4 aplicações. Se você não está crescendo em relação ao seu conhecimento da Bíblia, sua vida cristã está necessariamente definhando. Observou? Se você não está crescendo no conhecimento da Escritura, a sua vida cristã necessariamente está definhando. Não importa a aparência exterior, não importa o que você esteja dizendo ou fazendo. Segundo, se você não exercitar zelo quanto ao que é ensinado em sua igreja local, você promove perigo para si mesmo e para os seus irmãos. Se você perceber desvio e você fica calado porque não quer arrumar problema, porque não quer ser o chato, porque não quer ser mal visto, você está criando uma condição ruim, perigosa para você e para os seus irmãos. Terceiro, a Escritura precisa informar o modo como nós vemos, como nós lidamos com os nossos medos, anseios, angústias, raiva, pânico, alegria, êxtase, prazer, seja o que for. Se a Escritura não informar, se ela não formar a moldura dentro da qual você lida com as suas emoções, com as suas reações, sejam elas prazerosas, boas, maravilhosas, sejam elas ruins, angustiantes, dolorosas, o pecado vai fazer isso. Se não for a Escritura que vai fazer essa moldura, se isso não vai ser compreendido, entendido, se não é a Escritura que vai estar informando a sua mente sobre como lidar com isso, o pecado, o teu pecado vai fazer isso. A natureza detesta o vácuo, você já aprendeu isso, o teu pecado vai ocupar esse lugar. Última consideração, promover a leitura, o estudo, a memorização da Bíblia é prova de amor a Deus e aos irmãos. Eu amo a Deus, eu amo a Cristo. Você ouve o que ele diz, lê a palavra dele para ouvir o que ele está dizendo? Quando a gente namora, não é assim?
Você corre para ouvir. Fica doido para que ele chegue. Faz qualquer coisa para chegar lá onde ela está. Assim, você quer conversar, você quer ouvir. Aí tudo bem, depois que casa, em alguns casos aí, você não aguenta ouvir nem a voz, né? Fez alguma coisa errada pelo meio do caminho, obviamente. Até hoje, eu gostava de correr e ouvir, estar com Rosane, queria estar com ela. E até hoje ela sabe disso. A coisa mais importante, o que tem mais peso para mim é quando ela fala comigo. Não é assim? Eu amo a Deus, eu amo a Cristo, mas não lê a palavra dele, não quer ouvir o que ele está dizendo. É difícil convencer a você mesmo dessa situação. E 4 aplicações finais, ou 5 aplicações finais. Primeiro, peça a ajuda de Deus e decida ser uma pessoa conhecedora das Escrituras. Para com esse negócio de ficar, não, eu sou muito humilde, eu não sei ler direito. Não, você tem igreja para isso, a igreja está aqui para te ajudar nisso. Então, peça a ajuda de Deus, decida ser uma pessoa conhecedora da Escritura. Segundo, lute por uma rotina que lhe dê ocasião para ler as Escrituras. Mesmo que sejam poucos minutos por dia. Não deixa isso ao acaso, não. Não deixa ao acaso. Lute por uma rotina em que pelo menos alguns minutos você separa para ler a Escritura. Mesmo que seja pouco tempo. Traga o seu conhecimento bíblico para dentro das conversas nas quais você se envolve. Não deixa o conhecimento bíblico apenas no púlpito, não deixa apenas na escola dominical, no estudo de terça-feira, nas reuniões quando a igreja faz, qualquer reunião que a igreja faz. Traz o seu conhecimento bíblico, conhecimento adquirido para dentro das conversas que você tem. Você vai ficar espantado como aquilo que você aprende das Escrituras tem lugar em tudo que a gente fala, inclusive nos momentos de lazer ou de entretenimento. 4, memorize as Escrituras. Nossas crianças estão envolvidas nesse processo. É bom a gente seguir o exemplo delas. Por último, passe adiante. Você só entra na plena vivência de um conceito ou de um valor quando você passa adiante. Se você adquire, mas não passa adiante, é porque houve alguma coisa errada nesse processo. Você mesmo só vai estar seguro que você aprendeu, que você sabe quando você passa aquilo adiante. Faça como aquele cego que foi curado pelo Senhor Jesus. Eu não sei se ele é profeta, se ele não é profeta, eu não sei nada disso. Eu sei de uma coisa. Eu era cego e agora vejo. Você não precisa se formar em teologia. Você começa a estudar a Bíblia, você começa a memorizar a Bíblia, você começa a ler a Bíblia. Ela vai falando com você. Aquele pouco que você sabe pode tirar uma alma do inferno. Porque o pouco não será o pouco que você tem na sua cabeça, mas o pouco que você recebeu da palavra de Deus. Isso pode mudar o destino eterno de alguém. Portanto, passe adiante. Que o Senhor nos abençoe. Bem, vamos ficar de pé? Senhor, nós te agradecemos pela tua bondade para conosco e pedimos que o Senhor nos conduza para que sejamos usuários corretos da tua palavra. Que nós aprendamos a manejar bem, Senhor Deus. Sim, Senhor, manejar bem a palavra da verdade para que salvemos muitos que ainda estão nas trevas, como nós fomos salvos, Senhor. Para que instruamos nossos filhos e filhas, para que instruamos os novos na fé. Para que o nome de Jesus seja glorificado em tudo que falarmos, pensarmos e fizermos. É a nossa oração em nome de Jesus.